Naquela noite solene e carregada de mistério, o Senhor Jesus Cristo reuniu-se com os seus discípulos no cenáculo para celebrar a Páscoa, sabendo que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai. Evangelho de São João, capítulo 13. Era a hora para a qual tudo convergia desde o princípio. As figuras da antiga aliança, os sacrifícios do templo, o cordeiro pascal imolado no Egito, tudo encontrava ali o seu cumprimento. Pois aquele que estava à mesa não era apenas o mestre, mas o verdadeiro Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Reinava um silêncio cheio de expectativa. Os discípulos o contemplavam com reverência, percebendo em sua expressão que algo extraordinário estava prestes a acontecer. E então o Senhor se levanta, depõe as vestes, cinge-se com uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Este gesto aparentemente simples contém um abismo de significado. Santo Agostinho de Hipona afirma que Cristo, ao lavar os pés, purifica não apenas o corpo, mas simbolicamente os afetos mais baixos do homem. São João Crisóstomo acrescenta que ele ensina não com palavras, mas com um exemplo, destruindo toda a pretensão de grandeza mundana. E assim instituiu a lei fundamental do seu reino. Quem quiser ser maior, faça-se servo. Após concluir, o Senhor retoma suas vestes e diz: Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Se eu, sendo vosso Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. João capítulo 13. Tomás de Aquino vê aqui a união entre autoridade e humildade. Cristo não nega sua dignidade, mas mostra como ela deve ser exercida no amor que se abaixa. Mas, enquanto o amor se manifesta com tanta pureza, a sombra da traição se torna mais evidente. O Senhor, conhecendo os corações, vê a dureza de Judas Iscariotes e, sendo verdadeiro homem, começa a perturbar-se em seu espírito. São Tomás de Aquino explica que esta perturbação não indica fraqueza, mas a perfeição da natureza humana de Cristo, capaz de sofrer diante da maldade que ama redimir. Então declara: em verdade vos digo, um de vós me trairá. Os discípulos ficam tomados de temor. Não se acusam mutuamente, mas voltam-se para si mesmos. Cipriano de Cartago comenta que o justo teme a própria fraqueza mais do que suspeita do outro. Essa atitude ecoa na pergunta: sou eu, Senhor, por acaso? O apóstolo São João Evangelista, reclinado sobre o peito de Cristo, representa a alma contemplativa. Beda, o venerável, ensina que quem repousa no coração de Cristo recebe os segredos divinos. Movido pela confiança, João pergunta quem seria o traidor. São Pedro, com seu fervor característico, havia-lhe feito o sinal, incapaz de conter sua inquietação. Então o Senhor responde: é aquele a quem eu der o pão molhado. João capítulo 13, versículo 26. E tomando o pão, dá-o a Judas. Este gesto é profundamente ambíguo. Ao mesmo tempo em que revela o traidor, é também um último gesto de amizade. Efrém da Síria vê aqui a misericórdia de Cristo que tenta até o último instante salvar o pecador. Mas o coração endurecido rejeita a graça. E então diz o Evangelho: Satanás entra nele. Versículo 27. Gregório Magno ensina que o demônio não domina senão aqueles que consentem plenamente com o mal. Cristo então diz: o que tens a fazer, faze-o depressa. Não como quem ordena o mal, mas como quem revela que tudo está sob o seu domínio. Santo Agostinho de Hipona afirma que Cristo não perde o controle da situação. Ele se entrega livremente. Judas sai,
E o Evangelho acrescenta: era noite. João, capítulo 13, versículo 30. Orígenes interpreta esta noite como símbolo da escuridão espiritual. Com a saída do traidor, o ambiente se purifica. Agora começa o mistério central. O Senhor toma o pão, eleva os olhos ao céu e dá graças. Este gesto revela a origem divina do sacramento. Tomás de Aquino ensina que a eficácia da Eucaristia provém da palavra de Cristo, que tem poder criador. Então pronuncia: tomai e comei, isto é o meu corpo. Mateus capítulo 26. Cirilo de Jerusalém afirma que não devemos julgar pelos sentidos, mas pela fé. Ambrósio de Milão ensina que a palavra de Cristo transforma a natureza. São Tomás de Aquino formula isso com precisão. Ocorre a transubstanciação. A substância do pão se converte no corpo de Cristo. Cristo distribui o pão e os discípulos comungam. Irineu de Lyon ensina que Cristo se dá como um alimento para divinizar o homem. Aqui se cumpre o que ele já havia anunciado: minha carne é verdadeira comida. João capítulo 6. Cronologicamente, na Páscoa passada. Depois toma o cálice: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Aqui se realiza o que fora anunciado por Jeremias, capítulo 31. A nova aliança não é selada com sangue de animais, mas com o próprio sangue de Cristo. Neste ponto, a explicação do autor Scott Hahn ilumina profundamente o mistério. A ceia pascal judaica possuía 4 cálices. O terceiro, chamado cálice da bênção, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, é o que Cristo consagra, mas ele não bebe o 4º cálice, o da consumação. Pelo contrário, diz que não beberá até o reino de Deus. Mateus capítulo 26. Isso significa que a ceia permanece incompleta. E essa incompletude encontra sua resposta na cruz. No Calvário, Cristo diz: tenho sede. João capítulo 19. Recebe vinho numa esponja com hisopo, planta usada no rito pascal. Êxodo capítulo 12. E então bebe. Nesse momento, consuma o 4º cálice e logo diz: está consumado. Não apenas sua vida termina, a Páscoa é completada. São Tomás de Aquino ensina que a cruz é o sacrifício perfeito. São Leão Magno afirma que Cristo é ao mesmo tempo sacerdote e vítima. Assim, a última ceia e a cruz formam um único ato redentor. E esse ato permanece na igreja. A missa não repete o sacrifício, mas o torna presente. Padre Pio de Pietrelcina dizia que o mundo poderia viver sem o sol, mas não sem a missa. São Tomás de Aquino chama a Eucaristia de memorial vivo da paixão. Ó sacramento admirável, aqui se cumpre a figura de Melquisedeque. Aqui o homem não oferece algo a Deus, recebe o próprio Deus. Como disse Santa Teresa de Ávila, que após a comunhão temos dentro de nós aquele que sustenta o universo e permanece o contraste eterno. João no peito de Cristo, símbolo da alma fiel. Judas na noite, símbolo da rejeição. Santo Agostinho resume: o mesmo sacramento salva um e condena o outro, conforme disposição do coração. E assim, até o fim dos tempos, o mistério permanece. Na missa, no altar, no silêncio, na fé. O convite é o mesmo: tomar, comer, beber, participar. E cada alma decide se permanecerá na luz ou se sairá para a noite.